Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar as atividades, né, da semana do dia 25 ao dia 29 de maio, já com a correção das atividades que eu deixei para vocês, né, na semana passada, referente ao dia 18 ao dia 25 de maio. Deixei para vocês 5 questões, tá, sobre o Império do Mali, né? Comentamos um pouquinho sobre é, o surgimento, né, e algumas características, né, do Império do Mali. E nessa semana, né, depois dessa correção, nós vamos abordar outros dois povos, né, africanos, os Bantus e os Iorubás, tá? Para complementar e fechar sobre os povos, né, africanos que tiveram uma grande influência, né, como eu já tinha dito, sobre a cultura brasileira, né? Já que o Brasil ele é o segundo maior país do mundo, né, com o maior número de negros, tá? Perdendo apenas para a Nigéria. Então, nós temos aí mais de 100 milhões, né, de negros que compõem aí, né, parte dos brasileiros. Bom, antes de eu começar essa correção, queria, né, fazer uma pergunta para vocês. Sei que vocês não vão me responder aqui pelo vídeo, tá? Mas façam uma reflexão e leve em consideração algumas dicas, né, que eu vou passar para vocês. Como que está sendo o estudo de vocês, tá? Eu sei que muitos de vocês não estão adaptados ainda a essa rotina que nós estamos, né, enfrentando, né, por essa crise que nós estamos passando, mas tanto nós professores, né, quanto toda a escola tem se esforçado muito, né, para tentar passar um conhecimento para vocês através dessas videoaulas, dessas atividades. Então, para que vocês não fiquem sem essas explicações, que vocês possam estar tirando as dúvidas com nós de forma remota, né, ou seja, à distância. A gente sabe que não é a mesma coisa para a gente, né, que formou para ser professor, que gosta de estar numa sala de aula, tá dando aula por vídeo é diferente, tá? Não é a mesma coisa, né? Ainda mais na minha área, que é a área de humanas, né? Eu gosto de ter esse contato próximo com vocês. Mas cabe a cada um de nós, né, agir para fazer a diferença, tá? Então, vai demandar muito mais a atitude de cada um de vocês para fazer a diferença do que a de nós, professores, tá? Então, o que eu vou sugerir para vocês, né, com relação aos estudos, se é que vocês já não estão fazendo isso, tá? É que vocês estabeleçam uma rotina, né, de estudos, tá? Se possível, até peça a ajuda dos pais para estabelecer esses horários. Mas o ideal é que vocês sigam os mesmos horários da escola, tá? Se vocês tinham o costume ali de acordar às 6h30, 6h10, continue acordando nesse horário, né? Troque a roupa, né? Troque o pijama, tire o pijama e vista uma roupa, vista o uniforme da escola, né, para estudar. Estude durante aquele período, né, que vocês estariam na escola. Dessa forma, o corpo de vocês não vão ficar mal acostumado e não vai acumular nenhuma tarefa. As tarefas que nós estamos passando, né, são correspondentes a 1 hora aula, né, ou às vezes até menos, tá? Porque a gente sabe que exige uma pesquisa extra, né, para assistir uma videoaula, interpretar, enfim. Mas é referente a essas aulas que vocês têm na semana. Então, se vocês fazem cada atividade no seu horário correspondente, vai ter tempo, né, depois de 11h30 ali, para brincar, para, né, relaxar, para ver um filme, porque a gente compreende também, né, que vocês precisam disso. Tá? Então, tudo isso cabe a uma rotina que vocês vão estabelecer. Então, a minha sugestão é que vocês passem, né, a estudar no horário da escola. Não deixe para fazer atividade à noite ou à tarde, porque no horário normal, quando as aulas voltarem, né, ao normal, à normalidade de horário, e eu espero que seja em breve, vocês, né, vão estar
totalmente já perdidos ali no ritmo que vocês já vinham, né, acompanhando aí desde fevereiro. Então essa é a minha dica para vocês, tá? Tira o pijama, acorda cedo e estude no horário, né, da aula, de 7 às 11h30, fazendo ali uma pausa, né, para um lanche, para dar uma relaxada. Bom, então vamos aí para a correção das questões. Primeira questão é uma questão de alternativa, né, e de múltipla escolha. Pediu para vocês identificarem a questão incorreta e justificar, né, a sua escolha, por que vocês escolheram ela. Então vamos lá nas opções. Letra A. Segundo a tradição oral, no início do século XIII, na África Ocidental, os guerreiros mandingas, liderados pelo príncipe Sundiata Keita, constituíram o Império Mali. Está correto? Sim. Então não é essa que a gente quer, tá? Foi Sundiata Keita que constituiu aí, né, que fundou o Império Mali. No poder, Sundiata Keita converteu-se ao catolicismo e, para proteger o seu império dos ataques dos berberes, deslocou sua capital para Tombuctu, no nordeste do império. Está correta essa informação? Não, é a incorreta. Então nós vamos marcar a letra B e justificar por que ela está incorreta. Porque o Sundiata Keita não converteu-se ao catolicismo, e sim ao islamismo, tá? Para poder participar das rotas comerciais no norte da África, que era dominada pelos muçulmanos. Tá? E outra, ele não deslocou a capital para Tombuctu, tá? Ele deslocou a capital para Niani. Então, são duas informações aí incorretas, né, que a gente deveria justificar. E só para a gente completar aqui, ó, o Império do Mali era o maior produtor de ouro da África Ocidental, mas sua população praticava também agropecuária, o artesanato e o comércio. Sim, tá? Até hoje, né, os povos dessa região são tidos aí como excelentes comerciantes, tá? Os mercadores malineses comercializavam sobretudo ouro, cobre, sal e noz-cola. Sim, tá? Nós falamos isso daí. Sendo que o sal era quase tão importante quanto o ouro, né, para essa, né, região. E a noz-cola era um fruto ali que era também tinha um significado, um simbolismo muito importante aí para esses povos. Questão número 2, então. Então a questão número 1, né, letra B. Questão número 2, identifique também a alternativa incorreta e justifique. Letra A. À frente do povo mandinga, Sundiata Keita venceu seus opressores e fundou o Império Mali. Correto. Nós já vimos até aqui, né? Na questão anterior. Letra B. No poder, Sundiata Keita converteu-se ao islamismo, organizou o seu império e fixou sua capital em Niani. Correto, tá? Então é basicamente a letra B que vocês iriam, né, consertar, né, na questão anterior. Letra C. O Império do Mali era pouco extenso e teve curta duração. Errado, tá? O Império do Mali foi um dos mais extensos, tá? Ele era imenso e foi um dos mais duradouros da história africana. Ele durou cerca de 230 anos. Letra D. A base da economia malinesa era a mineração, o ouro e o cobre, agricultura, milhete, inhame, algodão e pecuária, bovinos, ovinos e caprinos. Tá correto, tá? Então, só temos aqui a letra C de incorreta e nós já fizemos a correção dela, tá? Justificamos por que ela está incorreta. Questão número 3. Quais são as principais características da cidade de Tombuctu? Olha só, Tombuctu, apesar de não ser a capital do Império do Mali, era uma das cidades mais ricas, né? Ela ficava localizada próximo ao rio Níger, por onde passava, né, diversas caravanas comerciais e a maior parte dos produtos do Império do Mali passava por Tombuctu. Isso fez com que essa cidade se tornasse muito rica e, né, com esse dinheiro, com todas as pessoas que eram atraídas para esse centro comercial, essa cidade começou a construir escolas, começou a construir universidades, né? Tinha uma universidade nessa cidade, tinha várias mesquitas,
uma delas funcionando até hoje, até os dias atuais lá na região. Então, assim, a cidade ela tinha hospitais, né? Então é uma cidade com, né, sendo um centro comercial e um centro intelectual também, tá? Então essas são as principais características da cidade de Tombuctu. Número 4. Explique quais são os fatores que possibilitaram a longa duração e o poder do Império do Mali. Bom, podemos citar principalmente 3 fatores, tá? Primeiro deles, um forte exército que o Império do Mali possuía. Isso fez com que eles controlassem, né, os rebeldes, pessoas que tentavam desestabilizar ali, né, o governo, qualquer tipo de revolta, tá? E também se proteger de outros povos. Então, um forte exército. Segundo, tinha o controle sobre as minas de sal e de ouro, né? Isso possibilitava que toda a riqueza ali, né, fosse controlada pelo imperador. E o terceiro, tá, é que o Império do Mali respeitava a cultura dos povos dominados. Isso fazia com que esses povos aceitassem, né, de uma forma mais pacífica, tá, essa dominação. Questão número 5. Quem eram os griots e sua importância dentro da cultura do Mali e de outros povos africanos? Bom, os griots eram contadores de história que também poderiam ser, né, cantores, né, poderiam ser ali, rimadores, tá? E a importância desses griots dentro da cultura do Mali, quanto de outros povos africanos, é que eles transmitiam a história, transmitiam os costumes, né, transmitiam leis, tudo isso de forma oral, numa sociedade onde que a escrita ela era precária, né? Quase não tinha a presença ali de textos escritos, tá? O que era de texto escrito, em sua maior parte, era, né, do Corão, tá? O livro sagrado ali para os muçulmanos. Então, toda a história ela era transmitida oralmente. Então, se nós temos pessoas, né, que possuem esse conhecimento, né, da história, né, de uma civilização, essas pessoas vão ser consideradas muito importantes, tá? Imagine na nossa sociedade, se nós não tivéssemos livros, não tivéssemos aí acesso à internet com todos os textos, pesquisas, nem nada. Que tudo que, né, a gente sabe dos nossos antepassados, da nossa história, fosse, né, transmitido por nós, por um grupo aí de professores, por um grupo aí de contadores de história. Essas pessoas, né, elas vão ser consideradas muito importantes na nossa sociedade, tá? Porque vão ser os detentores da nossa história. Então, os griots, né, eles tinham essa importância dentro da sociedade, né, malinesa e de outros povos africanos, porque eram eles que transmitiam, né, a cultura, as leis, né, parte ali das tradições desses povos às novas gerações. Tão importantes eles eram que quando eles morriam, eles eram enterrados dentro da árvore, né, dentro do tronco da árvore baobá, que era uma árvore sagrada. Esse tronco ele era oco, né, e os griots eram enterrados lá dentro, tá, como forma, né, simbólica, né, para os malineses de preservarem essas histórias, né, que essas histórias fossem preservadas aí, né, por muito e muito tempo. Então, são essas as respostas. Eu vou deixar para vocês, né, além desse vídeo com a correção, no qual eu faço esses comentários, também deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. Também o gabarito, né, que vai junto com as atividades. Tá? Então, aqui no gabarito está tudo isso que eu falei, né, de forma mais resumida, e que vocês possam fazer essas comparações, né, com a resposta pessoal de cada um aí, tá? Então, desejo vocês bons estudos, sigam aí as minhas dicas, tá? Que vai ser sucesso. A diferença depende de cada um de vocês, tá?
É isso que vai diferenciar vocês, né, de alguns alunos que não tenham, que não seguiram o esforço, não tiveram uma rotina, tá? E tirem as dúvidas, é outra diferença, tá? Não fiquem com dúvidas, mandem lá no e-mail que nós estamos disponibilizando para vocês, tá bom? Então, bons estudos aí para vocês, até a próxima.